Em 1990, uma jovem bióloga de nome Raquel Gaspar, o nome pouco interessa, mas já que podemos dizer disto, iniciou um estágio na Reserva Natural do Sado. Estágio esse que levou a constatar e a fazer um trabalho particularmente junto da família de golfinhos que existe no Rio Sado. E a certa altura ele começou a notar que os golfinhos nasciam e normalmente, ao fim de 3 anos, ou desapareciam ou morriam. O que fazia com que a família de golfinhos do Sado estivesse a envelhecer. Não havendo crianças. E ela passou a dedicar a sua atenção a tentar descobrir porquê é que isso acontecia. E veio constatar que o que se passava era simples. Há uma série de pequenos animais de que os golfinhos se alimentam. Pequenos peixes. E no fundo do Rio Sado há aquilo que eles chamam as pradarias marítimas, onde esses animais se desenvolvem. E ela constatou que essas pradarias marítimas estavam cheias de lixo. Resultado, os golfinhos não tinham de que se alimentar. Quando deixavam de beber o leite da mãe, não tinham alimento, morriam. A partir daí, ela organizou todo um trabalho de descontaminação do Rio Sado. Em 1998 foi criado o Parque Natural da Rábida, que veio dar uma ajuda neste sentido. E por isso, na década de 2000, começaram a aparecer bebés, golfinhos. Porque a limpeza começou a ser feita. Grande alegria que ela teve. E então organizou um grupo que, a partir de certa altura, a partir de 2016, criou uma organização para limpar o Rio Sado de uma maneira consistente. Sensibilizando as pessoas, pondo mais de 2.000 voluntários a trabalhar, a limpar o rio desde Foz até bem dentro do rio e, desculpem, desde março de 2016, cerca de 2.000 voluntários recolheram mais de 30 toneladas de lixo. Março de 2016, ainda não fez 2 anos. Mais de 30 toneladas de lixo. Sacos de plástico, pneus, restos de redes de pesca, uma quantidade enorme de coisas. E isto permitiu que o Rio Sado se tenha tornado num paraíso para os golfinhos. Recentemente, um canal da televisão transmitiu 4 programas que não vos posso recomendar porque já foram emitidos. Se alguém me ensinar, me disser como é que eu posso, da box da televisão, gravar para um DVD, eu faculto-vos os 3 últimos, eu não tenho o primeiro. Se alguém souber como é que isso se faz, eu agradeço, porque eu queria guardar aquilo. Parece que ninguém se oferece.
da minha esperança que algum de vós soubesse como é que isso se faz. Tenho perguntado, mas não consigo encontrar resposta. Mas nesse programa houve várias coisas importantes que foram ditas. Gostaria de partilhar convosco algumas dessas coisas. Por exemplo, temos no mar mais plástico desde 2014 do que todo o plástico ali lançado desde que ele foi inventado. Há quantos anos é que o plástico foi inventado? Após a guerra. Na década de 30. Pois todo o plástico foi lançado desde aí. Até março de 2014, é menos do que aquilo que já foi lançado depois de 2014 para cá. Mais, 80% da poluição marinha é originada em terra através de processos de exploração económica. Li há algum tempo atrás uma notícia de que no Oceano Pacífico existe uma ilha de plástico, são milhares e milhares de toneladas de plástico, que alguém, um visionário com certeza, estava a pensar utilizar para construir uma ilha artificial e criar ali uma colónia de férias. Tal a dimensão e o volume do plástico existente nessa ilha artificial no Pacífico. Meus irmãos, sabemos que Deus deu uma ordem ao homem. Algum de vós quer ter a bondade de ler este texto? Vamos dividir trabalho. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Quem quiser ter a bondade, faça em voz alta de maneira que todos ouçamos. Não esperem uns pelos outros. Alguém que se... E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e disse, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Muito obrigado. Está implícito neste texto, aliás, o que ele disse relativamente ao Jardim do Éden, que a função deles era cuidar e guardar. E o guardar implica não sujar. Porém, a verdade é que as coisas não têm sido bem assim. Alguém quer ler Isaías 24, o verso 5 e verso 6? Na verdade, a terra está contaminada, por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança interna. Por isso, as maldição consome a terra, e os que habitam nela serão atribulados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Muito obrigado. Outra pessoa que leia este segundo texto, por favor. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Apresentou o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança... Capítulo 11, verso 19. E
E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Peço desculpa, mas com tanto cuidado enganei-me. Pois claro que não é. É verso 18. Peço desculpa. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para que sejam julgados os mortos, para estar o galardão aos seus servos, e profetas aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Isaías, por inspiração divina, diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. João, sob inspiração divina, diz que é chegado o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Não vos diz nada isto? Mas, queridos irmãos, irmãs, eu não falo só da questão da poluição. Mas olhando para esta questão e para o agravamento geral que isso está a produzir, eu posso dizer-vos, breve Jesus voltará. Se é certo que estes 4 programas falaram da poluição, mas incidiram particularmente sobre um outro aspecto da atividade humana. Realizações humanas e as suas capacidades. Eu queria falar-vos agora do ponto número 2, a insensatez humana. Sobre a criação do universo, como os irmãos sabem, existem as mais diversas teorias de que não vou falar hoje, não interessa. Há os mais diversos conceitos, as mais diversas teorias sobre isso. Mas a verdade é que o homem se tem lançado numa corrida louca para aquilo que eles chamam a conquista do espaço. Já na década de 60 do século passado, houve uma exposição itinerante que ocorreu em várias cidades do país. Eu fui vê-la, sobre aquilo que o homem já tinha feito nesse domínio. E o folheto que nos distribuíam à entrada da exposição dizia isto: dentro em pouco o homem iniciará a sua maior aventura. Deixará a Terra em direção à Lua numa viagem de cerca de 380 mil quilómetros através do espaço. Logo que o consiga, terá dado o maior passo para a definitiva exploração do Sistema Solar e então do próprio universo. Década de 60 do ano passado. Já nessa altura, era vista a ida à Lua como o primeiro passo para a conquista, como ele diz, do universo. Pois bem, de acordo com as previsões feitas pelos técnicos, os especialistas que jogam com estas coisas, muitos deles, o trabalho deles é ser, como eles próprios se intitulam, futuristas, dizem: a expansão para o sistema solar dar-se ainda neste século e no século seguinte iremos para as estrelas vizinhas. O que significa que, segundo estes futurólogos, estas previsões, o sistema solar, todos os planetas do sistema solar, não sei como, serão devassados até ao fim deste século. E no início do século XXII, já estaremos noutras estrelas. E alguém diz com muita
propriedade, em vez de proteger a água nesta terra, é estranho que estejam à procura de outro planeta onde haja água por ter destruído este. Estamos a pensar transformar Marte para ser como a Terra, que estamos a destruir, para depois destruir Marte, como estamos a fazer com a Terra. Porque o homem é o mesmo. Viva aqui, ou eventualmente viva em Marte, ou viva onde viver, o homem é exatamente o mesmo. Com os mesmos fracassos, com as mesmas ideias estranhas, complicadas, megalómanas. Mas é isto que nós estamos a viver hoje. Mais adiante foi dito, ainda neste século vamos encontrar provas de vida inteligente algures no universo. Sabem, meus irmãos, eu não preciso de chegar amanhã para ter provas que existe vida inteligente no universo. Desde sempre soube que existe Deus, que existem aqueles planetas habitados onde o pecado não entrou. Não preciso de ir num foguetão à procura. Mas é isto o que está neste momento. Pensa-se que o homem chegará a Marte em 2030 ou talvez em 2027. Espantem-se. A previsão é que, nesse momento, começarão a construir em Marte cidades para 1 milhão de pessoas. Tal a loucura, a insensatez humana, a irresponsabilidade humana. Ao ouvir estas coisas todas, houve um episódio bíblico que me chegou à mente e 2 textos que quero partilhar convosco. O episódio encontra-se em Gênesis, capítulo 11. E se os irmãos quiserem, um ou outro, ter a bondade de ler o texto de 1 até 9. Gênesis, capítulo 11, versos 1 até ao 9. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e betume e o betume de cal. Então disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam uma linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Todos nos lembramos deste episódio, que começa no capítulo 9, com a constatação que o Senhor faz de que o coração dos homens só tinha pensamentos maus e somente maus, e que destrói, com exceção de Noé e a sua família, a humanidade com o dilúvio. Após o dilúvio, o orgulho humano volta à superfície e logo vem esta ideia. E agora vejamos o que o Espírito de Profecia nos diz a este respeito. Deus determinara que os homens se dispersassem por toda a terra para a povoar e subjugar. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar a sua comunidade unida num corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse toda a terra. Assim, a sua cidade tornar-se a metrópole de um império universal,
a sua glória impor e a admiração e homenagem do mundo e tornaria ilustres os fundadores. A grandiosa torre atingida dos céus tinha o objetivo de ser como que um monumento do poder e sabedoria dos seus construtores, perpetuando a sua fama até às últimas gerações. Os moradores da planície de Sinear não acreditavam na promessa que Deus tinha feito de que nunca mais traria um dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio a causas naturais. Outros aceitavam um ser supremo que tinha destruído o mundo antediluviano e o seu coração, como o de Caim, revoltou-se contra aquele ser. Um dos seus objetivos na construção da torre era garantir a sua segurança em caso de outro dilúvio. E levando a construção a uma altura muito maior do que tinha sido atingida pelas águas do dilúvio, julgavam colocar-se fora de toda a possibilidade de perigo e, como pensavam subir até às regiões das nuvens, esperavam investigar a causa do dilúvio. Todo aquele empreendimento pretendia exaltar ainda mais o orgulho que os projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-los à idolatria. Este foi o episódio de que me lembrei imediatamente ao ouvir aquelas afirmações. Mas os textos foram estes. Alguém quer ler este texto, por favor? Porque vamos falar agora de Deus. Amós, capítulo 9, verso 2. O que é que Deus no meio disto tudo? Amós, capítulo 9, verso 2. Escapem até ao Seol, as profundezas, dali a minha mão os alcançará e os tirará, ainda que subam aos céus, de lá os farei descer. E este? Se eu vais como a águia e fizeres o caminho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. O homem pode querer, mas é preciso que Deus consinta. E o que estes dois textos me dizem é que esta insensatez humana, esta irracionalidade, está condenada, porque se subirem aos céus, Deus dali os fará descer. E quando eu olho para estas coisas, leio estas coisas, ouço estas coisas e comparo com estes textos, não tenho dúvida que breve Jesus voltará. Mas vamos falar agora do orgulho humano. O homem não se contenta com pouco. Albert Einstein, a certa altura, certa vez, disse isto. O universo é tão extraordinário que apenas Deus o poderia ter criado. Lindo. A minha tarefa é apenas perceber como ele o fez. Estragou tudo. Não há dúvida que o universo é tão extraordinário que apenas Deus o poderá ter criado. Agora que eu chego a compreender como é que Deus o fez. Como é que é possível criar a partir do nada? Mas esta insensatez, transformada em orgulho, leva a dizer isto. Estamos perto da alavanca que determinará o destino das galáxias. Então isso parece colocar sobre os nossos ombros uma enorme responsabilidade. O destino das galáxias sobre os nossos ombros? Quem julga o homem que é? Quem pensa a humanidade que é? Colocar sobre os ombros o destino das galáxias? Isto cheira loucura, insensatez, o que quiser.
mas acima de tudo, orgulho. Reparem agora nesta outra afirmação. Os humanos desejam sempre mais até o poder de Deus. Futuristas. Pior do que isso. Estaremos em condições de alcançar o poder de Deus nos próximos 60 anos? Porque esses programas pretendiam antecipar o que seria o mundo daqui a 60 anos. Indiscutivelmente que neste momento chegou-se a uma situação, nos próximos 60 anos, estaremos em condições de alcançar o poder de Deus. Isto não nos lembra nada. Alguém quer ler, por favor, Isaías capítulo 14, versos 12 a 14? A estrela da manhã, filha da alva, da alvorada, como foste atirado da terra, tu que derrubavas todas as nações. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. E subirei mais alto do que as mais altas nuvens. Tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Parece copiado, não é? Uma voz de bom senso levantou-se e disse assim: podemos fazer, era um indivíduo que é o embaixador da paz das Nações Unidas. Podemos fazer inovações incríveis. Podemos criar, fazer cálculos, fazer coisas espantosas. Mas por vezes não conseguimos fazer uma pergunta muito simples. Quem sou eu? E ele continua a dizer: na resposta a esta pergunta está a razão para a busca do ser humano. Na resposta a esta pergunta estão os alicerces fundamentais do ser humano e da sua humanidade. Estamos diante de uma loucura que não tem nome. Mas a resposta, quem sou eu? Eu gostaria de ler convosco um texto do Espírito de Profecia. Aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade, ao mesmo tempo cuida das necessidades do pequeno pardal que, confiante, solta o seu humilde canto. Quando os homens saem para o seu trabalho diário, assim como quando se entregam à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia no seu palácio ou quando o pobre reúne os seus filhos em torno de uma mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus o observe. Não há sorriso que Ele não note. As relações entre Deus e cada alma são tão distintas e íntimas como se mais nenhuma alma existisse pela qual Ele tivesse dado o seu Filho. É esta a resposta de Deus à loucura humana. Quem sou eu? Um filho amado de Deus, que deu o seu Filho para que eu tenha vida eterna.
Alguém me quer ler, por favor, Jeremias capítulo 31, verso 3. Vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu a Israel, assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou aflição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte, dias todos, fomos considerados como ovelhas para o abate. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado. Esta é a resposta de Deus. E, meus queridos irmãos, quando eu vejo esta loucura humana, esta insensatez, este orgulho humano a desenvolver-se da maneira como está a desenvolver, eu não tenho dúvida que breve Jesus voltará. Estamos a terminar. Mas gostaria ainda de alguém que lesse este texto. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 11 a 13. Havendo, pois, parecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça. E ainda, Apocalipse 21, versos 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus descido do céu, endereçada como uma esposa encadeada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, que estas palavras são verdadeiras e fiéis. Consolador, ouvir isto. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não vamos precisar de foguetões. Não vamos precisar de artefactos de qualquer espécie. Temos uma promessa gloriosa. E essa promessa é que Jesus, em breve, voltará. De alguns anos a esta parte, acho que de alguma maneira perdemos esta perspectiva. Falamos dela, dizemos que acreditamos nela, mas duvido que vivamos de acordo com ela. Quando Jesus voltar, de que lado estarei eu?
lá estaremos nós.